Brasil é criticado por ter dito que se manterá neutro, mas o Bolsonaro disse ontem que vai conceder vistos humanitários a ucranianos que tenham deixado ao país por conta da guerra. Segundo o presidente, será publicada hoje uma portaria conjunta dos Ministérios da Justiça e também das Relações Exteriores que permitirá acolher ucranianos em fuga do conflito. Abro aspas para o presidente Bolsonaro novamente. Vamos abrir a possibilidade de ucranianos virem ao Brasil através do visto humanitário, que é a forma mais fácil. Não vamos ter problema nenhum, estamos dispostos a receber ucranianos, declarou Bolsonaro ontem numa entrevista à Jovem Pan no programa Pingos nos Is. O presidente não informou o número de ucranianos que o seu governo vai admitir receber aqui por aqui. Os dados mais recentes da ONU indicam que cerca de 500 mil pessoas já deixaram a Ucrânia desde o início da invasão russa. Mais uma informação para vocês aqui, a Ucrânia também assinou ontem o documento de entrada na União Europeia e a comunidade ucraniana no Brasil tem pouco mais de 600 mil. Só no Paraná são mais ou menos 500 mil ucranianos. E aí existe a possibilidade da gente receber mais refugiados por conta da guerra. Luiz Neto. Paulo, inclusive, antes de falar sobre esses acontecimentos, queria contar uma curiosidade. A praça tem uma rotatória ali no cruzamento da Serra Azul com a Nildo, que vai se tornar uma praça em homenagem ao povo ucraniano. Inclusive tem uma associação em Maringá. O próprio o representante da Ucrânia esteve aqui em Maringá, o representante da Ucrânia no Brasil, para fazer parte dessas tratativas para essa organização. Mas em relação à postura do Bolsonaro, eu acho que é uma unanimidade até pelas pessoas que o apoiam. Ele fala demais. E quem fala demais, a gente sabe que tem um grande problema de se estrepar aí nas suas colocações, né? O Brasil sempre foi neutro em relação às guerras e sempre apoiou quem tinha mais possibilidade de ganhar. Por quê? Nós não temos poder bélico, nós não temos estrutura, nós não temos uma série de situações que nos colocam em estado de vulnerabilidade. Apoiar, estou dizendo nas outras guerras, né? No caso, isso eu vejo como um conflito. E nas guerras que sucederam em nossa história, o Brasil sempre esteve aliado a quem tinha mais oportunidade de vitória. É algo natural para a sua própria sobrevivência, né? Como que o Brasil vai entrar em guerra, por exemplo, com a Rússia, que tem um poderio bélico de 6 mil mísseis nucleares aí, que destroem aí, tem a possibilidade de destruir praticamente o mundo, né? Então é algo que precisa ser analisado. Agora, em relação ao que está acontecendo, é um precedente horrível na história do mundo e sem nenhum tipo de justificativa, né? É uma questão de poder. A gente sabe que o diálogo sempre perdurou aí nas relações diplomáticas, porque uma guerra seria terrível para a humanidade. O poderio bélico tanto da Rússia e dos Estados Unidos, que são as maiores potências bélicas hoje no mundo, trariam consequências irreparáveis, inclusive até uma possível destruição da humanidade. Então o que a gente espera é o seguinte, que essas tratativas sejam organizadas, que não dá para voltar atrás em relação às vidas que foram perdidas, mas que também tem a responsabilização, porque a vida do povo ucraniano foi ceifada, a vida de pessoas foram ceifadas e, acima de tudo, pela vaidade do ego do homem, né, que está querendo ter o seu poder, que está querendo dominar. Então é uma pena, né? Foram usadas aí, quem entende um pouco mais de história aqui na bancada vai poder falar sobre isso, mas foram usadas bombas a vácuo. Isso aí, a Rússia, nós estávamos conversando nesse programa e o Paulo nos disse que a Rússia é a única que não assinou essa tratativa. Então o que se vê é um interesse 100% pessoal no seu partido, no seu território e nada para o resto do mundo, assim como os outros países se comprometeram a paralisar essa tecnologia. Pamela Bussolini. Paulo, eu vejo que nesse episódio, algumas pessoas, eu acho que estão exigindo que o governo tome uma atitude de agressão, né? Porque já foi feita uma manifestação. A ninguém interessa uma guerra, né? Inclusive por parte do presidente, nós somos pela paz.
Quem invadiu a Ucrânia foi a Rússia. Então, é sim uma crítica, né, a atitude de invadir, de iniciar uma guerra, né, porque se somos pela paz, você já está dizendo que você não apoia aquela situação, mas dentro do que nos é possível, né? O Brasil é conhecido como um país que não é nenhum país bélico, né, dado a guerras, enfim. Então, eu acho que foi uma atitude acertada esse posicionamento mais equilibrado, né? Não está elogiando, não está apoiando, está dizendo que é pela paz, que torce pela paz, né? Mas sem tomar uma atitude de agressão aos russos ou à Ucrânia propriamente dita, né? Pelo contrário, oferecendo, né, o apoio às pessoas que queiram, né, infelizmente, deixar o conflito, né, em virtude de tudo que está acontecendo. Estamos aí vendo um esforço para retirar os brasileiros de lá, não está fácil, enfim, devido a tudo que está acontecendo ali no território, nas imediações. E eu acho que é nisso que o governo tem que se focar, né? A gente está numa crise, né, pós-pandemia e em virtude da pandemia, agora se inicia uma guerra, a tendência é ter mais complicadores. Então, eu acho que o Brasil adotar uma atitude agressiva, de crítica, pode piorar o nosso cenário. Então, eu acho que tá tudo acertado, né? O Bolsonaro, como o Luiz Neto falou, às vezes fala demais. Eu entendo ele um pouco, porque ele é ariano como eu, né? A gente não se aguenta. Mas eu acho que nesse caso ele está sendo ponderado e, engraçado, ele está sendo criticado por ser ponderado. Então, eu não sei mais. Eu acho que as pessoas precisam refletir um pouco sobre o que elas esperam das outras, né? O que é esperado, então, do Bolsonaro agora? Uma atitude de crítica, agressiva? Eu acho que não é o caminho. Então, eu entendo que o posicionamento do Brasil hoje está correto. Professor Jorge. Quando o Bolsonaro foi a Moscou, ele prestou, e já estava em iminência, uma guerra com a Ucrânia, prestou solidariedade à Rússia. Não estava, porque o Putin falava que não ia invadir. Ele não é obrigado a adivinhar, né? Agora, o dia 27, o Bolsonaro fez também uma crítica ao Volodymyr Zelensky. E ele falou que o povo ucraniano, né, confiou num comediante o destino de uma nação. Então, você vê a posição do Bolsonaro em relação à Ucrânia. Há que esclarecer aí que Zelensky foi eleito com mais de 77, e um pouco mais por cento dos votos na Ucrânia. O Zelensky é formado em direito, é advogado, e utilizou a comédia como uma forma de projeção política. Inclusive, o personagem que ele representava era um comediante que chegava à presidência da República. E quando todos aqui falam de renovação, de alternância no poder, de pessoas jovens, de pessoas com ideias novas, Zelensky justamente representa esta nova posição de um político que chega ao poder pela via democrática, que chega ao poder com ideias novas e tem conseguido, até hoje, mostrar uma habilidade política que não se encontra em qualquer líder hoje. Por exemplo, fazer ligações telefônicas, conseguir que a SpaceX coloque seus satélites para dar rede de comunicação e de internet aos ucranianos, tem conseguido apoio de toda a comunidade internacional dos Estados democráticos, né? Com exceção aqui, claro, do presidente Bolsonaro. Então, temos uma ação, né, na Ucrânia que nos mostra qual é o caminho da democracia, que a eleição de pessoas jovens com ideias novas também sofrem a perseguição dos sujeitos que são uns oligarcas em expansão territorial. A Ucrânia sofre, eu digo, Ucrânia livre fora as forças de invasão russa.